Saúde mental com Luiz Carlos Aragão e Adriano Albuquerque Gomes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Somos daqui do canal Transdisciplinar. Hoje é um dia especial, é o Dia das Mães. E hoje vamos falar um pouco. Hoje o nosso bate-papo é um bate-papo para as mães, né? A gente quer aqui interagir, eu e o Luiz, a gente quer interagir falando exatamente dessa questão muito difícil que é ser mãe na era digital, né? Como que uma mãe pode lidar com as crianças, né? A gente está falando das mães porque é o Dia das Mães, mas na verdade é o pai e a mãe, né? É o pai e a mãe e na verdade toda a sociedade, né? Porque criança é responsabilidade de todo mundo, né? Na própria Constituição isso já está assegurado, né? Então hoje é um dia especial, é um dia dedicado às mães e a gente está aqui, a gente vai fazer uma fala aqui de 15 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos no máximo, né, Luiz? Para essas mães, né? Vamos lá, vamos ver o que o Luiz tem inicialmente para dizer para a gente. Lembrando que o Luiz é um terapeuta, é um psicólogo, então ele tem aí uma experiência de consultório, né, com mães, com pais, com crianças. Olá, pessoal. Eu acho que é bem importante o que o Adriano acabou de falar. E também quero aí desejar, né, um feliz Dia das Mães e falar o quanto que, na verdade, não existe, né, ninguém mais importante na nossa vida do que a mãe. A mãe que ficou ali 9 meses, né, nos gerando, nos trouxe ao mundo, é o nosso primeiro amor, nossa primeira relação amorosa. Então, a mãe, ela é um ser sagrado, né? Quero aí desejar um feliz Dia das Mães, mas ao mesmo tempo a grande missão, né, que é o cuidado, né? A mãe é aquela que é mais cobrada, porque ela é não só pela família ali, como pela sociedade. No entanto, como o Adriano acabou de falar, o cuidado, né, dos filhos é de todos. São de todos, né? O pai, os tios, a família ali. Mas, agora, como ser mãe na era digital? A gente sabe que o papel dos pais é promover a segurança dos filhos. Né? O papel da mãe é promover a segurança dos filhos, para que eles possam ali crescer, né, saudável, para que eles possam ali desenvolver, para que eles possam ali sobreviver, né? Então esse é o papel dos pais, né? É a segurança. E aí a gente se pergunta, né? Tem que se perguntado como é ser mãe nesse mundo digital, como é promover a segurança, né, dessa criança na era digital. Que a gente sabe os perigos, né, Adriano? A gente sabe os perigos que tem na internet. Então, se a gente pensar aqui, antigamente, quando a gente morava mais no interior, e ali, muitos perigos, a preocupação do pai ali, da mãe, era com cobra, né, com inseto, com alguma... Hoje, não, né? Tem a grande preocupação aí está dentro de casa, com a rede social. E aí eu me lembrei que agora, né, acho que há uns 4 anos, que nos programas, né, no YouTube, nos programas infantis, de repente aparecia aquela boneca Moma, acho que é Momo, né? Momo, isso. E boneca Momo. Pode falar. Não, isso mesmo. E essa boneca, então, ela começava a orientar a criança, e criança de 3, 4 anos, 5 anos,
a se auto-machucar. Olha que perigo, né? Parecia algo tão inocente, a criança ali brincando, ouvindo um desenho, brincando, vendo ali uma animação, e a mãe achando que a criança estava tão bem segura, de repente aparece aí uma boneca e orientando a criança a se machucar. E aconteceu vários casos, né, Adriano, de crianças que se cortaram. Então, o perigo está dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o mundo digital está aí. Celulares, notebook, as telas estão aí. E, assim, a internet veio para ficar. Agora, como lidar com esse mundo novo, de uma forma que também possamos proteger essas crianças, como possamos orientar essas mães, cuidar, para que essas mães também possam proteger os seus filhos. E a gente sabe que muitas mães, né, hoje, de uns tempos para cá, a pandemia, isso ficou bem evidente, com muitas separações, né? Então tem muitas mães solos. Uhum. E a mãe que, além de ter que cuidar do filho, né, tem que trabalhar, trazer o sustento, chega em casa cansada. Então a gente não pode também simplesmente cobrar da mãe, julgar da mãe, porque ela dá um celular para o filho. E a mãe é um ser humano, ela cansa, está esgotada do dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, não perder de vista, né, o que essa criança está vendo, né, nos vídeos, nas redes sociais. Então, acho que é um tema bem propício, né? Não só para as mães. A gente, como você falou, hoje é o Dia das Mães. A gente sabe que as mães são muito cobradas, mas que também todos possam estar atentos, né, a contribuir com a segurança dessa criança, a ajudar essa mãe também nesse cuidado. E aí entra também o papel da escola, né, Adriano? Você que é professor, está ali no dia a dia, nas salas de aula, sabe a importância que a escola tem que ter, né, nessa era digital. Então, você disse uma coisa muito importante, que a gente tem que prestar atenção no dia a dia, que as mães, principalmente no caso das mães solo, né, que elas se esgotam, né, elas também cansam, como o homem cansa, como todo mundo cansa, né. Por isso que é importante outros agentes na educação das crianças, né, dos filhos. E aí entra também o papel da escola. E eu penso, observando, eu que estou dentro da escola, eu penso que, no momento, uma disciplina voltada para a educação de redes sociais, para a questão digital, ainda não é possível. Mas é possível, sim, dentro das escolas, se criar uma cultura de se voltar pelo menos uma vez por mês para essa questão das redes sociais, para o uso das redes sociais pelas crianças, né? Pelas crianças menores, mais novas e pelos adolescentes, né? Que também ainda são crianças. Então, se pelo menos as escolas dedicasse uma vez por mês e que esse dia fosse um dia especial, né? Toda a escola se voltar assim em peso para mostrar para as crianças que é sim importante, né? Porque afinal de contas elas nasceram nessa era digital, né? Não tem como tirar isso das crianças. Mas a questão é que como essa era digital ela traz muito problema, então seria bom que as escolas, pelo menos uma vez por mês, reunisse, né, as crianças, os professores
e conversassem pesadamente sobre os perigos, sobre a importância, sobre tudo o que pode rolar nas redes sociais. Pode ser bom o uso do celular, das redes sociais? Pode ser bom, mas é preciso que a escola tome essa tarefa, né, de mostrar que também tem os perigos, né, dentro desse uso, né? Como você acabou de mostrar um exemplo da boneca Momo. É incrível, mas eu também lembrei disso hoje, né, desse episódio, né, que aconteceu e que assustou muitos pais, muitas mães, na época que essa boneca apareceu aí, assustando a molecada, né? Então a escola é um reforço, né, para as mães. Hoje a gente fala mãe porque é o Dia das Mães, mas na verdade, lembrando, é para todo mundo, né? E também, sim. E também, né, quando a gente fala sobre as mães, porque a gente sabe, né, tem surgido alguns estudos das complicações que desencadeiam nas crianças que ficam um período muito prolongado diante das telas. E aí a gente vê alguns adolescentes, já vê a repercussão de adolescentes nesse sentido. Então, acho que que os pais fiquem atentos a isso, até porque saiu agora não, um tempo, que a Academia Americana de Pediatria, ela estabelece aí, preocupada com essa questão da duração, né, o uso, né, da tela das crianças, estabelece que até os 2 anos de idade não deveriam, a criança não deveria ficar diante de telas, seja qualquer telas. E dos 2 aos 5 anos de idade, eles vão dizer que assim, não passasse de 1 hora. Né? A partir dos 6 anos, os pais controlassem ali a quantidade. Então, por quê? Porque tem percebido aí sintomas de dependência que a criança tem do celular, dos vídeos. E esses sintomas são muito graves, como insônia, dor de cabeça, tem problemas na visão, irritabilidade. Então, ou seja, sono. Isso, né? Então, a gente está aqui falando sobre no Dia das Mães, sobre a era digital, porque essa mãe também vai ter um problema com essa criança, né? Com este filho, que ela procura cuidar ali, mas talvez ela não está tão consciente do mal que esse objeto, que essa tela pode causar nesse filho, né? E eu tenho atendido alguns casos de mães, né, com crianças aí de 3, 4 anos de idade, de casos que têm perguntado, mas como é que eu faço? Porque ele não quer, ele só come olhando um vídeo. Uhum. Ele só vai dormir se ele olhar um vídeo, então ele quer ficar o tempo todo no celular e eu não consigo tirar, porque ele fica muito nervoso, fica muito irritado. Então aí você percebe a importância de acolher essa mãe, apoiar essa mãe, tentar cuidar dessa mãe, fortalecer essa mãe, para que ela possa aí saber cuidar desse filho também, ter aí uma certa autoridade com esse filho e dar conta, né, dessa irritabilidade do filho, desse nervosismo do filho, porque isso vai passar, logo ela oferece ali outro tipo de brinquedo, né, para que ele possa também ali diversificar a sua vida, né, brinquedo. Então, acho que é um tema muito relevante, principalmente, né, nos dias de hoje, e vendo aí que já há consequências devido ao tempo prolongado, né, do uso da tela. Ô Luiz,
Sobre isso, eu acho que uma das coisas que a mãe, né, poderia fazer, os pais, né, enfim, todo responsável por uma criança, o que pode ser feito é resistir até onde for possível de dar um celular para uma criança, né? Eu acho que a resistência dos responsáveis, no caso mãe, pai, enfim, quanto mais ela puder resistir em dar, né, comprar um celular para uma criança, melhor, né? Eu estava vendo alguns depoimentos aqui na internet antes da gente começar, casos de mães e pais que conseguiram resistir em ceder o celular para uma criança até lá pelos 7 anos, 10 anos. Eu conheço, inclusive, famílias, que até os 10 anos a criança ainda não tem celular. Uma vez ou outra, a criança pega o celular da mãe ou do pai e brinca, né, joga. Mas ela ainda não tem o próprio dela, né? Mas isso não é a realidade da maioria. A maioria das famílias já dão celular para as crianças logo cedo, né? Isso também é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? É o que falamos agora há pouco, né? Bem no início da nossa apresentação, que o celular passou a ser uma espécie aí de objeto transicional, né? Assim, há uma tranquilidade para a mãe, né? Enquanto o bebê, enquanto a criança está com o celular. Sim. Mas isso vai trazer consequências. Eu acho que esse é o ideal. O ideal é que a criança, pelo menos aí até aos seus 10 anos de idade ou mais, a criança não ter um celular dela. Mas ali usar esporadicamente dos pais. Então, acho que esse é o ideal. Pensando aí na saúde mental da criança, se esse pai puder, se essa mãe conseguir resistir a isso, com certeza esse filho vai ser diferenciado. Vai ser muito diferenciado. Inclusive, esse doutor, um psiquiatra da HC, que trabalha muito com dependentes digitais, ele vai dizer que crianças, adolescentes, que ficam muito tempo nas redes sociais, né, não conseguem fazer reflexões profundas sobre a realidade. E eu tenho atendido alguns adolescentes com muita dificuldade de lidar com a realidade, lidar com conflito na escola, né, lidar com a frustração. Então, são pessoas que estão mergulhadas no mundo digital, que quando parte do mundo real, mundo do dia a dia, acaba tendo muita dificuldade. Então, é o que você falou, né, Adriano? Seria muito importante a resistência. E hoje tem várias famílias aí que estão mais conscientes do perigo, né, do perigo do celular, do perigo aí das redes sociais para a criança, né? O mal que tem trazido para a criança. E tem aí resistido a dar esse aparelho para a criança, a dizer, olha, isso aqui é seu, porque ela não tem maturidade para lidar com isso. Isso é importante, não tem maturidade. Ninguém dá uma arma para uma criança, porque a criança não tem maturidade. Nem muitas vezes os adultos têm. E é claro que tem adultos aí também que estão com muita dificuldade, né? Horas e horas aí nas redes sociais. Mas, enfim, nós temos aqui sobre as mães e as crianças. Então, acho que isso seria importantíssimo. Bom, Luiz, já estamos em 20 minutos da nossa gravação. Teria muita coisa aqui para falar que eu elenquei aqui, mas eu acho que só para eu encerrar a minha parte, eu queria dizer o seguinte, Luiz, que essa era digital ela chegou muito forte e nós, adultos,
estamos esquecendo dar importância pro que tem antes dessa era digital. A brincadeira de bola de gude, a brincadeira do peão, enfim, as brincadeiras, as coisas do chão mesmo, né? As coisas do corpo mesmo, né? Eu acho que uma outra coisa que pode também ajudar as mães e os pais a administrar bem essa era digital é justamente mostrar para as crianças esse lado mais bucólico, esse lado mais histórico do acúmulo da humanidade, né? É a cultura, é resgatar a cultura da brincadeira, né? Muito dificilmente você vai ver hoje uma criança brincando na rua, brincando com outras crianças de pega-pega, de esconde-esconde, né? Então, eu acho que uma tarefa difícil é isso, né? Mesmo nessa era digital, mas colocar as crianças diante dessas brincadeiras. Eu acho que é outra coisa que é importante, né, para a gente enfrentar essa era que não é fácil, não. Eu acho que é isso mesmo. E também, né, Adriano, precisa oferecer algo para a criança, né? E aí eu acho que os pais, né, é importante que eles possam falar que brincadeiras eles tinham quando criança, que eles faziam quando crianças. Né? Apresentar aí para essas crianças essas brincadeiras. E claro que, como a gente disse também, né, os pais, a correria, o cansaço, mas assim, é importante, né, assim, quanto menos tempo nas telas, mais saudável será a criança. E aí, só que vai ter que tentar resgatar aí, né, essas brincadeiras que eram tão saudáveis, né, que hoje algumas escolas procuram resgatar. Algumas escolas usam essa metodologia, né, de oferecer um campo aberto para as crianças, brincadeiras bem que antes existiam, né? Tentam resgatar essas brincadeiras. Escolas aí que a criança não leva celular, né, não deixa entrar. Então tem aí algumas escolas preocupadas já com isso, né? Então acho que é importante os pais também estarem atentos, porque a tecnologia veio para ficar, é muito útil, inclusive estamos usando aqui agora, né? É muito útil, mas tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado com usá-la, até para o bem e a saúde mental das nossas crianças, né? E também saúde mental dos pais, né? Porque nenhum pai quer ver seu filho doente, muito menos ver seu filho vítima, né, das redes sociais, da internet. Né? Eu acho que seria isso, né? Eu lembro que aqui em casa, só para encerrar de novo, aqui em casa eu vejo que a Beatriz, ela tem mais dificuldade para dormir às vezes. E aí eu bato em cima, né? Eu tento tirar ela do celular logo cedo. Mas nem sempre eu consigo, porque às vezes eu chego muito tarde. O Gabriel, ele já tem mais facilidade. Sim. Essa semana um paciente que eu atendo, um rapaz, acho que tem 12 anos, e aí ele, bravo, né, muito queixoso com a mãe, porque a mãe controla ali o tempo dele no celular. E claro, não só controla, ela coloca um aparelhinho, parece que desliga a internet, né? Sim. E aí, assim, achei vários aparelhos, eu acho que tem esse. Aí eu perguntei pra ele, mas o que é o nome desse aparelho? Eu falei, não vou falar não, porque eu não quero ver mais crianças sofrendo, né?
Então chega à noite, de uma certa hora da noite, que eu acho que essa é uma outra metodologia que os pais podem tomar, né? Chega uma certa hora da noite, desligar a internet. Principalmente quando está percebendo os prejuízos, né? De não dormir na escola, tá dormindo, não cair para a escola, as notas baixas, né? Ou indo para perder interesse. Então, fazer com que essa criança durma mais cedo. Sim. Então é isso, né, Luiz? A gente agradece a todo mundo. Compartilhem esse nosso bate-papo, deem like e vamos aos poucos crescendo aqui no YouTube, no Facebook. A gente vai espalhar essa conversa para onde for possível, tá bom? Obrigado a todos e a todas as mães. Feliz Dia das Mães para todas as mães. E no próximo domingo, sábado, a gente volta a conversar sobre outro. Um abraço a todos e a todas, né? E mais uma vez, né? Desejo aí um feliz Dia das Mães, que essas mães possam aí viver essa maternidade com muito amor, dedicação e também muita compreensão de todos nós, né? Então, um abraço. Isso. Um abraço. Até mais.